Qual é a avaliação que o senhor faz do resultado que a gente extrai das urnas desse ano? Inclusive o PSD foi um dos partidos mais vitoriosos, né? O Gilberto Kassab, né, que é o presidente do partido, ele ganhou as manchetes aí como um grande articulador, alguém que conseguiu construir os palanques eleitorais para além do debate ideológico, né? Então, assim, eu me lembro que eu entrevistei o Kassab, sei lá, mais de ano antes de começar, de pré-campanha, e ele já estava articulando esses palanques regionais pelo país inteiro. Eu falei, não é muito cedo? Ele falou, não, já está tarde, mas eu acho que ele era o primeiro cacique eleitoral a estar fazendo aquilo ali. Então, fez o trabalho de casa, colheu os louros agora. Só que a gente também tem a gente tem hoje no cenário eleitoral também o voto de opinião, que é um voto mais ideológico. O próprio Kassab, PSD, acabou sofrendo uma campanha, né, de lideranças do PL, o Nicolas, o Gaia, fizeram uma campanha não vote em candidatos do PSD, sendo que o PSD estava coligado com o próprio PL em vários lugares do país. Então, assim, claro, isso faz parte da política, e em campanha também faz parte do enfrentamento. Mas voltando à minha pergunta, eu queria a sua avaliação. O que o senhor atribui a essa vitória, a conquista de mais de 800 prefeituras no país? Primeira coisa no seu comentário, quem está na política precisa respeitar a opinião do seu adversário, do outro. Não se pode fazer política achando que vale apenas a sua opinião, né? Esse é o primeiro ponto fundamental. A segunda coisa, toda política que tem conflito, que não tem diálogo, ela não leva a lugar nenhum, né? Então, o Brasil estava vivendo uma polarização ruim para o país. A coisa mais gostosa que tem quando você encontra com algumas pessoas é discutir futebol e política, né? Bom, chegou uma hora que discutir política não dava mais. Você abria a boca, você acabava realmente brigando. Brigando por quê? Porque você defende um polo contra outro polo, mas a troco do quê? Claro. Por que você não ouve o que o outro tem a dizer, ou etc. Futebol também é a mesma coisa, mas eu estou dizendo que não dá para você ter, dentro da política, esse tipo de comportamento. É evidente, eu respeito a posição dos que estavam fazendo a campanha contra o PSD, mas não estavam entendendo, né, a posição do PSD. Eu sou presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. Quero fazer uma comparação com o PSD. Perfeito. Eu tenho 2.300 associações comerciais espalhadas pelo Brasil. Muito bem, vou fazer um corte no Brasil. Do meio de Minas Gerais para baixo, são todos assim um pouquinho mais à direita. Do corte para cima, são um pouquinho mais à esquerda. Se eu não tiver uma posição de equilíbrio, eu racho a entidade. A entidade não sobrevive, né? Eu tenho que ter uma certa flexibilização, com equilíbrio, para poder conviver tanto com um lado um pouco mais à direita, como um lado um pouco mais à esquerda, para poder ouvir os dois lados, tentar uma convergência. O Gilberto Kassab faz a mesma coisa. A política do PSD é a mesma coisa. Por quê? Os deputados e senadores do meio de Minas para cima, principalmente a Bahia, norte de Minas, etc., são mais à esquerda, são mais pró um dos lados. Daqui para baixo são mais à direita, estão mais pró. Então, isto é a política brasileira. Você tem que saber conviver com isto, saber fazer o equilíbrio das forças, a convergência, a discussão sadia e buscar caminhos, né, que possam fazer com que os dois lados, quando eles têm razão, o que for melhor para o Brasil tem que ser aplicado. E não esse conflito, né, que gerou uma situação muito ruim para o país. Então, eu acho, primeiro, só para poder fazer a defesa do PSD, eu acho que a liberdade, cada um pode fazer a sua consideração, mas estava corretíssima a posição do PSD, porque tanto em São Paulo, por exemplo, ele estava apoiando um candidato que era mais próximo da direita. E provavelmente em outro estado estava apoiando dentro do seu cenário regional. O Brasil, ele não é uma unidade igualitária. Ele tem os seus regionalismos e que tem que ser respeitado. Você, para fazer política, tem que respeitar a opinião dos outros, né? Senão a sua opinião nunca vai ter um valor real. O PSD, evidentemente, hoje tem um foco muito grande no estado de São Paulo. Sim. Fizemos
mais de 210 prefeituras, é 40% a 45% do estado, né? E fomos bem nos outros estados, no Brasil quase 900, hoje em termos de prefeituras e câmaras, é o maior partido, mas ainda temos muito para desenvolver, a crescer, porque nós temos uma filosofia de ser um partido de centro, né? Conforme eu estava tentando explicar, que é um partido da convergência, né? Portanto, eu acho que foi um desempenho muito bom, deve-se muito ao trabalho do Gilberto Kassab. Ele é um político abnegado, trabalhador, não é fácil, né? Muita gente pensa que é fácil, ele trabalha 24 horas em função de melhorar as condições do partido, a melhorar as condições do Brasil, é um nacionalista importante e que, de certa forma, tem uma convivência com todos, mesmo com aqueles que quiseram atacá-lo, ele tem a mesma convivência. É realmente uma pessoa extraordinária e mereceu, pelo trabalho, o resultado que ele colheu nas urnas. Eu tenho ouvido, tenho conversado com muita gente nos bastidores, quando a gente começa a falar de 2026, e aí começam a surgir os nomes, né? Os nomes que estão aí, né? Então, tá o nome do Tarcísio, por exemplo, é um nome que está aí. Eu sei que o Kassab não quer que ele seja candidato em 2026, mas ele é uma opinião, né? O Kassab tem uma opinião importante ali, é um braço direito do Tarcísio, mas você tem muito bolsonarista pressionando o Tarcísio para tirar o Kassab, se o Tarcísio é mesmo bolsonarista, para tirar o Kassab do governo. Queria que o senhor pudesse compartilhar com a nossa audiência um pouco dessa realidade do pragmatismo da política, da necessidade de você de conversar com um lado, conversar com o outro, ao mesmo tempo em que o eleitor cada vez exige mais uma identificação dele com certas pautas, né? Com pautas que estão no debate público, pautas de comportamento, pautas de valores, e isso acaba, vamos dizer assim, tornando a posição de vocês mais difícil. É mais difícil hoje você se colocar nesse debate porque a cobrança é muito grande, né? Então, eu acho aqui que é um grande desafio para o Kassab, para o PSD, essa dinâmica ainda, e apesar do desempenho que o partido teve nas urnas, que é o que importa efetivamente. Cláudio, olha, o Tarcísio é um grande quadro. Era um extraordinário técnico, que agora é um grande político, mas tem muito ainda a avançar politicamente. Uhum. Empreendedor, trabalhador, inteligente, jovem. Eu tenho a impressão que ele não abriria a mão do Kassab, porque o Kassab é o grande articulador político dele. Uhum. E está moldando ele para essa filosofia da convergência. Mas eu tenho certeza que ele é grato ao Bolsonaro, não vai nunca ser desleal ao Bolsonaro. É uma decisão difícil política, né? Mas eu acho que, se eu pudesse dar um aconselhamento, eu prefiro que ele se mantenha no estado de São Paulo para ganhar envergadura política, para realizar todo o trabalho na qual os paulistas, né, receberam ele não é paulista, receberam ele, nós ajudamos ele a se eleger, e ele tem todo o mérito hoje de estar fazendo um grande governo, mas eu acho que tem que concluir o governo acima de tudo. O político, para você entender, quando faz política, tem a hora certa, não é a hora dele, né? Eu acho que tem outros que vão poder se apresentar. Que outros nomes você acha que... Eu sou do PSD, se o PSD fosse apresentar um candidato, eu falaria no Ratinho Júnior, o governador do Paraná, que faz um ótimo trabalho no Paraná. Sim. O Paraná é o melhor estado hoje de gestão de governo do Segundo país. mandato já, né? Encerrando. Então, tem outros nomes que não são do PSD, né? Tem o próprio Caiado lá, que é o governador de Goiás, também fez está fazendo uma bela gestão. Tem o Zema em Minas Gerais, tem novos governantes, tem novos governadores, Cláudio, excelentes. O Brasil vai iniciar uma nova safra de políticos através dos governadores que estão fazendo um excelente trabalho. É uma mudança. Isso não é difícil essa percepção clara, mas quem está um pouco mais dentro da política está vendo, né, esses novos
políticos, os novos governadores, estão mudando um pouco a sua forma de fazer a gestão. Tem inclusive no Mato Grosso do Sul, no próprio Mato Grosso, são governadores excelentes, estão fazendo excelentes trabalhos. Outro dia eu recebi o governador de Rondônia. Eu me fiquei impressionado com a sua disposição e a sua capacidade de gestão. Sim. Ele está também fazendo um excelente trabalho no estado de Rondônia. Então, hoje tem novos nomes, né? Eu não quero, eu prefiro, como eu sou também old fashion, né, do passado, eu acho que é na hora dessa turma mais do passado começar a dar lugar para os novos virem, mas não é hora do Tarcísio ainda. Mas o senhor citou, me chamou a atenção aqui, porque todos os nomes que o senhor citou são nomes de governadores. Quer dizer, políticos que, e vários dos que o senhor citou, são governadores já no seu segundo mandato, vão estar encerrando o segundo mandato em 2026. Ou seja, nós estamos falando de políticos experimentados nos executivos estaduais. O senhor acha que essa é uma necessidade? O senhor acha que esse é um requisito fundamental? Porque a gente teve aí, Bolsonaro foi de deputado para presidente. O Lula, constituinte, deputado, também presidente. Tá? A Dilma nunca foi também governador, foi ministra. Tivemos aí o Fernando Henrique, também nunca foi governador. Tá? O Collor foi governador de Alagoas. Mas assim, a gente tem uma safra de políticos, inclusive no período democrático, políticos que não tiveram experiência de executivo estadual. Você acha que é hora de termos esse político? Eu acho que a melhor forma de escolher é aquele que apresenta uma gestão, que seja experimentado numa gestão, né? E de preferência uma gestão eficiente, né, que tenha dado resultado. Porque hoje a gente escolhe muito pelo candidato populista. Isso, a gente vai pelo emocional. Pelo populismo, que é um padrão, né, no viés brasileiro, né, que é muito emotivo, ele não é essa coisa meio pragmático, não é racional, né? E a racionalidade, Cláudio, leva para você olhar quem faz a melhor gestão. Aquele que tem que apresentar. Então, estão nos governadores, né? Se você olhar os Estados Unidos, a maioria dos presidentes, para chegar a presidente, a maioria, não todos, né, ou foram senadores, né, ou foram principalmente governadores, porque eles têm uma experiência de gestão, né? E isso às vezes é muito difícil, porque a tendência sempre dos partidos é colocar o nome mais popular, que tenha uma aderência maior, porque eles querem ganhar a eleição. E é a praxe brasileira, mas eu escolheria um presidente da República, aquele que apresentasse a melhor gestão dentro dos seus estados, né?